O Bardo Todol, também conhecido como o Livro Tibetano dos Mortos, é um texto tibetano que descreve os estágios do pós-morte e da reencarnação, conforme a tradição do budismo tibetano. Tornou-se um dos textos budistas mais amplamente reconhecidos na Europa e nos Estados Unidos. Inspirou filmes, romancistas e músicos, como John Lennon dos Beatles, que se inspirou no livro quando escreveu a música Tomorrow Never Knows. O Bardo Todol significa a grande libertação pela audição nos estados intermediários. O texto é um rito funerário que tem como objetivo conduzir a alma após a morte e antes de sua próxima encarnação. Foi escrito em meados do século VIII, durante o reinado do rei Trisong Detsen, um monarca tibetano influente que adotou o budismo como a religião oficial do império. O texto é atribuído a Padmasambhava, um mestre espiritual indiano que desempenhou um papel fundamental na introdução do budismo no Tibete. Crucial na formação da identidade espiritual do país, o rei convidou Padmasambhava a vir ao Tibete, onde desempenhou um papel fundamental na tradução de textos budistas e na prática de rituais espirituais. Durante seu reinado, Trisong Detsen também promoveu a construção de mosteiros e templos budistas, incluindo o famoso mosteiro de Samye, que é considerado o primeiro mosteiro budista do Tibete. O Bardo Todol destina-se a ser lido em voz alta para alguém que está morrendo ou morreu recentemente. Ó afortunado filho da natureza de Buda, não seja oprimido pelas forças da ignorância e da ilusão, mas levante-se agora, com determinação e coragem. É tradicionalmente lido por um lama, que significa professor religioso. Ao recitar o texto, o lama prepara o morto para entrar no bardo. Bardo são os estados intermediários do pós-morte, porém antes do renascimento, uma espécie de purgatório, um estado de perplexidade pela transformação da realidade que agora se encontra o indivíduo. Essa jornada acontece inteiramente na mente da pessoa, onde o falecido é por vezes chamado de ser do bardo, o qual nasce em um corpo mental no plano astral. O objetivo durante os estados do bardo é libertar-se da roda de samsara, ou o ciclo de morte e renascimento. A consciência do falecido, em certa medida, permanece presente no plano físico por 49 dias após sua morte, sendo capaz de ouvir o texto recitado pelo lama, que o guia através das experiências desconcertantes dos bardos. Durante o processo, o próprio karma do indivíduo evoca todos os tipos de visões, algumas delas absolutamente aterrorizantes. A leitura do texto pelo lama ajuda a pessoa a entender o que está presenciando durante este estado intermediário. Estes são 3 dos bardos que ele passará após a morte, conforme descrito no Livro Tibetano dos Mortos. O bardo da morte é o primeiro estágio que a alma enfrenta após a morte clínica. Neste estágio, a alma experimenta uma série de visões e fenômenos que estão diretamente relacionados à sua morte física. Durante esta fase, a alma pode encontrar figuras de deidades, tanto benevolentes quanto maléficas, bem como visões de luz e escuridão. Essas visões são reflexos da própria mente da pessoa falecida. O propósito deste estágio é testar a consciência da alma, se consegue diferenciar ilusão de realidade. A alma deve reconhecer que as visões são projeções de sua própria mente e não deve se apegar a elas.
É um teste de desapego e clareza mental. O lama então os avisa sobre o que está por vir. Ó filho da natureza de Buda, quando sua mente e seu corpo se separam, as aparições puras e luminosas da realidade surgirão, sutis e claras, radiantes e deslumbrantes, naturalmente brilhantes e impressionantes. Não tema, não fique aterrorizado, não se impressione. Quaisquer sons, luzes ou raios que possam surgir não podem prejudicá-lo, pois você está além da morte agora. Então ele entra no segundo bardo chamado Bardo da Realidade. Neste estágio, a alma enfrenta um julgamento interno, onde suas ações passadas e seu karma são revisados. Durante o bardo da realidade, a alma confronta os efeitos de suas ações e intenções ao longo da vida. É comum sentir extrema culpa ou remorso, bem como a plena consciência de suas ações. Ela irá encarar a verdade sobre si mesma. A alma é chamada a reconhecer as consequências de suas ações e sentir todas as dores que um dia causou a alguém. É um estágio de autorreflexão e avaliação. Agora, luzes brilhantes podem não ser tão aterrorizantes, mas o ser do bardo em breve será confrontado por divindades pacíficas e maléficas. Para muitos, a manifestação das divindades causará medo. Para outros, admiração e fascínio. O texto busca desviar a pessoa desses altos e baixos emocionais. As divindades pacíficas se organizarão em um arco-íris de cores. Eles irão deslumbrar a pessoa com luzes brilhantes, enquanto o texto o direciona a alcançar a comunhão com estas divindades e não se distrair com o caminho denso de volta ao renascimento. Mas, se a pessoa não se identificar com as divindades pacíficas e se tornar Buda, ela será então atacada pela assembleia de divindades maléficas, descritas no livro como aterrorizantes e coléricas. A pessoa então desmaiará de medo, acordando mais tarde no terceiro bardo, o bardo do renascimento. Se a alma não alcançar a iluminação ou a libertação nos estágios anteriores, ela entra no bardo do renascimento. Neste estágio, a alma começa a se preparar para sua próxima encarnação, que é determinado pelo seu karma passado. Ela pode encontrar visões de paz em copulação no plano físico, representando o processo de renascimento se materializando na densidade. O propósito deste estágio é preparar a alma para sua próxima jornada terrena. É um momento crucial em que a alma é impulsionada para uma nova encarnação, onde terá a oportunidade de continuar sua jornada espiritual. A alma, então, será apresentada com algumas entradas de útero, pelas quais se sentirá muito atraída. Uma entrada eventualmente ocorre e então se dá a concepção e ele renasce. O processo de transmigração está completo e o ser entra em um bardo de nascimento diferente. Ao estudar este complexo texto, devemos lembrar seu contexto ritualístico, onde o livro tibetano dos mortos é lido em voz alta para o indivíduo recém-falecido. Grande parte do texto são incentivos ou instruções sobre como navegar nas visões selvagens dos estados do bardo. Embora seja chamado de livro, na verdade trata-se de uma seção de apenas 3 capítulos de um texto maior chamado Divindades Pacíficas e Coléricas. O Bardo Todou não prescreve diretamente os detalhes específicos de como um velório deve ser conduzido.
Porém, os tibetanos geralmente consideram o momento da morte como um período crítico para a alma. É importante que a pessoa seja tratada com respeito e cuidado. Isso pode incluir a realização de rituais de purificação do corpo e vestimenta adequada. Então, monges são chamados para realizar rituais religiosos em homenagem ao falecido. Durante o funeral, familiares e amigos podem trazer oferendas simbólicas como comida, água, velas, incenso e objetos religiosos. Essas oferendas são feitas para auxiliar a alma em sua jornada pós-morte. O bardo Todol não se trata realmente sobre a morte, mas sim sobre renascimento.